Já ouviram falar de René Descartes? Ou René Descartes, como falam. Nunca mais digo isso, tá? Descartes. Muito bem. René Descartes foi o grande modelo para Edmundo Husserl, porque Descartes também se preocupava muito com essa questão de uma base sólida para construir o conhecimento, né? Assim como Descartes, Husserl acreditava que deveria existir um método ou uma linguagem, e ele, não de graça, vai aproveitar as ideias de Descartes, que era um matemático, e vai imaginar que talvez deveria existir um modelo que fosse mensurável para aplicar as ciências para a gente poder chegar ao conhecimento da verdade, né? Descartes se preocupava com isso também, né? Descartes criou o famoso método da dúvida, que diz o seguinte: duvidar, 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 até que chegue um limite, um ponto que eu não tenho mais como refutar esse resultado. Então, provavelmente eu tenho chegado a um resultado verdadeiro. O cogito ergo sum, ou penso, logo existo de Descartes, veio exatamente dessa experiência dele. Ele diz o seguinte: eu estou duvidando. Bom, enquanto eu duvido, isso eu não posso duvidar, eu tenho certeza que eu estou duvidando. Então, penso, logo existo. Então, assim, Husserl vai pegar essa ideia de criar um modelo, uma fórmula matemática que pudesse analisar exatamente os eventos ou os fenômenos. Aliás, o nome fenômeno, fenomenologia, vai nascer com Husserl, o movimento, mas fenomenologia já é o nome de um dos livros, ou talvez o principal livro do Hegel, o que mostra que Hegel foi extremamente importante. Legal. E aí? E aí que, na verdade, o Husserl nunca conseguiu explicar exatamente como seria esse método, né? Vários contemporâneos dele que se empolgaram com a proposta, vários filósofos resolveram aplicar esse método, tentar utilizar esse método da matemática, de um modelo puro para chegar ao conhecimento, que fosse não empírico, que viesse de dentro, fosse racional, e chegaram a resultados múltiplos. Então, Husserl tentou a vida inteira dele resolver esse problema e ao final da vida ele vai dizer que ele acabou fracassando na proposta dele. Bom, mesmo fracassando na sua proposta de legar à filosofia um método único, útil, prático, verdadeiro para chegar ao conhecimento, ele acabou fundando uma das escolas de pensamento mais influentes do século XX. Bom, Husserl deixa o seu legado, mas é um discípulo de Husserl, chamado Martin Heidegger, né, que vai levar a fenomenologia adiante e vai ser tão importante a contribuição dele que Heidegger vai acabar, para muitos, se tornando o maior filósofo aí do século XX. Grande filósofo, mas extremamente controvertido. A gente vai saber um pouquinho disso na sequência. Vem comigo! Bom, primeiro explicar que quando eu falo que Heidegger era controverso, porque Heidegger foi filiado ao Partido Nazista e contribuiu até 1945, né, o final da Segunda Guerra Mundial aí. Como muitos grandes pensadores, ele vai ter seu nome ligado ao movimento nazista, Nietzsche vai ter, o próprio Hegel, né? Não que eles diretamente não foram, né, ligados, mas no caso de Heidegger, sim. Heidegger diz que se arrepende, posteriormente vai dizer que se arrependeu, que foi uma coisa da juventude dele, enfim. Mas o mais importante quando a gente fala de filosofia, no pensamento de Heidegger, é ver o quanto ele foi original. Tá? A questão que estava sendo discutida até então, que é o que a fenomenologia traz, é limitar então a experiência pessoal, e Kant e Hegel então já vão trazer isso, à ideia de verdade. Não ampliar essa verdade de maneira infinita, que ficaria difícil, embora, né, Husserl tenha tentado e não tenha conseguido. Reza a lenda, não é uma anedota, diz que essa história é verdadeira, que certo dia os discípulos de Platão estavam reunidos na sua academia lá e tentando resolver a seguinte questão: o que é o ser humano? Né? Depois de muito refletir, porque vamos combinar, não é uma resposta fácil, eles chegaram à seguinte conclusão: o ser humano é um bípede implume, ou seja, um bípede que não tem plumas. Legal. Diógenes, o cínico, que aliás é um dos personagens mais interessantes do mundo grego antigo, pouco estudado. Diógenes daqui a pouco volta para o templo, ele sai e volta com uma galinha depenada e diz: eis aqui um ser humano. Começa uma grande discussão, uma grande baderna, e de repente ele chega à conclusão final: o ser humano é um bípede implume,
com unhas compridas. Aí estava o problema, né? Definir o ser humano. Bom, Martin Heidegger, fenomenologia, vamos lembrar disso primeiro. Fenomenologia é refletir a respeito da experiência. E a experiência própria, tá? A experiência pessoal. Aquilo que nós vivemos, o nosso momento. Então, Heidegger vai fazer uma proposta que vai ser inédita até então dentro da ontologia. Lembrando, ontologia, onto, ser. Exatamente entender o que é o ser. Em vez de perguntar o que é o ser humano, porque vamos combinar que um bípede em plume, com unhas compridas, não fala muito do que é ser humano, ele refez a pergunta. Então, em vez de o que é o ser humano, ele perguntou como é ser humano. Bom, eu posso perguntar o seguinte, o que é um gato? O que é um cachorro? Né? Gato e cachorro não pensam provavelmente a respeito da existência. Agora, o ser humano pensa. Então ele achou que seria extremamente viável tentar responder essa pergunta. Como é o ser humano? E para isso ele fez uma proposta. Vem comigo. A perspectiva interna é essa a questão. Em vez de tentar uma definição abstrata que examina a vida humana a partir do exterior, ele arriscou uma análise muito mais concreta do ser, a partir do que poderíamos chamar de perspectiva interna. Ele afirmou que já existimos entre as coisas, em meio à vida. Se quisermos entender o que é ser humano, temos que fazer isso examinando a vida humana a partir do interior dessa vida. Bom, o tema central do pensamento de Heidegger é extremamente interessante. É o ser e o tempo. Então ele já nos define, assim como o Hegel já tinha feito, de certa forma, que nós somos seres temporais. Tá? Para mim pensar como é ser humano, eu vou ter que pensar esse ser a partir da sua existência. Tá? Então só quem pode responder a pergunta o que é ser humano somos nós mesmos. Então ele diz o seguinte, quando nós nascemos, na verdade, nós somos jogados no meio e nós vamos, por uma questão de sobrevivência, nos adaptando e vamos construindo a nossa própria história. Então, a fenomenologia tem muito de algo existencial. Não é à toa que da fenomenologia nasce depois outra escola de pensamento, né, que vai ter suas origens lá em Schopenhauer, em Kierkegaard, em Nietzsche, mas é a partir de Sartre e Camus principalmente que ela vai ganhar corpo, que é o existencialismo. A fenomenologia ela é existencialista também, porque ela vai pensar que para mim responder o que é o ser humano, eu vou ter que pensar a minha própria história. Só que minha história é limitada. Ela começa quando eu sou então jogado nesse mundo e vou me adaptando e vou ocupando esse tempo que eu tenho trabalhando, criando família, construindo uma casa, mas em algum momento da vida eu vou começar a perceber que há algo nessa minha experiência que sim é certo, que é a morte. Então, eu sei que eu nasci, e esse é meu ponto de partida, e eu vou morrer, e esse vai ser meu ponto final. A minha existência, ou a minha interpretação a respeito do que é o ser humano, eu vou ampliar dentro desse espaço. E ele diz que à medida que nós vamos nos aproximando mais da morte, a questão do que é ser humano vai se aprofundando muito mais. Dá uma olhada nisso. Quando um amigo morre, por exemplo, é possível que examinemos nossas próprias vidas e percebamos que os vários projetos que nos absorvem parecem não ter sentido e que há uma dimensão mais profunda na vida que está sendo perdida. Então é possível até que mudemos nossas prioridades buscando futuros diferentes. É isso aí então, pessoal. Para finalizar, para dizer como Heidegger acabou sendo importante, os próprios movimentos ecológicos, ou o que a gente está vivendo hoje no mundo, faz pensar muito o que Heidegger trouxe, que é pensar trouxe para a gente, que é pensar nas consequências da vida, né? Imaginar que tudo que eu faço, de certa forma, gera um impacto e como a vida, de certa forma, é curta e eu não sei quando a morte vai chegar,
eu devo tornar a minha existência algo realmente significativo, certo? Será que tudo que eu fiz até hoje, ou tudo que eu faço hoje, realmente é algo que vale a pena ser feito? Se eu pensar na possível brevidade da vida, pensando na história do universo, é ridículo. Mas pensando que, sei lá, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar, será que é realmente significativo tudo que eu faço? É realmente importante tudo que eu faço? Será que o tempo que eu dedico às minhas experiências cotidianas, a forma como eu organizo a minha vida, é a forma que realmente vale a pena? Será que eu poderia usufruir dela de outro jeito? Será que eu poderia aproveitar melhor as pessoas ao meu lado? Será que se eu cuidasse melhor das pessoas, eu cuidasse melhor da natureza, eu não encontraria o que é o grande objetivo da vida, a felicidade, de uma forma mais ampla ou de uma forma mais contundente? Esse é o pensamento de Heidegger. Pessoal, obrigado por estarmos juntos no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E dentro em breve, por isso que vocês têm que ativar o sininho, tá vindo um novo vídeo. Não sei se de história, não sei se de filosofia, de religião, se para falar de um livro, mas está chegando aí, certo? Obrigado, até a próxima.